Se um telemóvel já não funciona ao ritmo que nós estávamos habituados que ele funcionasse quando o compramos, o que é que fazemos? Compramos um novo. Se uma peça de roupa já não está tão na moda como estava o ano passado, o que é que fazemos? Compramos uma peça nova. Lamentavelmente, às vezes até nos esquecemos que podemos doar a roupa que jogamos fora e o que fazemos é mesmo isso, jogamos fora. Se um carro tem mais de 5 anos, já está velho. Precisa ser trocado por um novo. E esta cultura é uma cultura de usar e deitar fora, tem uma vertente que acaba por ser corrosiva da nossa mente, que é, nós fazemos isso com as pequenas coisas e começamos a fazer isso com as grandes coisas também. Então, se trocamos o telemóvel, trocamos a peça de roupa, trocamos o carro e quando vemos, estamos a trocar a família, os empregos, a mulher, os filhos, o marido. Porque passamos a habituar-nos a uma cultura de descarte. Não atinge aquilo que são os nossos desejos, o patamar da nossa exigência, já não temos o conforto nem o prazer que tínhamos ao início, então procuramos outra coisa que nos possa dar essa satisfação. Agora, é exatamente nesta cultura, que também existia na altura, que Jesus diz em Mateus 5, 31 e 32, que é o texto que hoje vamos ler, e não está nas folhas. Mateus 5, 31 e 32, também foi dito, se um homem quiser livrar-se da sua mulher, dar-lhe-á uma declaração de divórcio. Mas eu digo que quem se divorciar da sua mulher, salvo em caso de imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério, e quem com ela casar, comete adultério também. Para entendermos este texto, precisamos entrar no mundo onde Jesus está a falar e para quem Jesus está a falar. No tempo do Antigo Testamento, o divórcio, através da lei de Moisés, era permitido. E vamos ver isso mais à frente, Deuteronômio 24. Mas não como um ideal. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 19:8 que essa possibilidade é uma exceção e tem uma única razão, essa exceção, que é a dureza do coração humano. Só é permitida essa exceção pela dureza do coração humano, seja daquele que pede o divórcio, seja daquele que provoca o divórcio. Vejam, Jesus diz em Mateus 19:8, Moisés permitiu-vos que mandem embora as vossas mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas no início não era assim que acontecia. Ou seja, idealmente não era assim que acontecia. A questão do divórcio e da possibilidade de divórcio, a única exceção que nasce na Bíblia, nasce com uma chamada de atenção de Jesus. Cuidado, isso é permitido, mas só é permitido por causa da dureza do vosso coração. Não é um ideal de Deus. E isto lança-nos já para o primeiro ensino que nós devemos guardar e começar a trabalhar no nosso coração. Muitas vezes Deus permite coisas que não aprova. Deus pode permitir, Deus pode tolerar coisas tuas que Ele não aprova. Mas faz isso porquê? Por causa da dureza do teu coração. Para não verter ira sobre ti, mas para mostrar misericórdia, mesmo não aprovando aquilo que estás a viver no momento. Com o tempo, esta exceção começou a ser muito maleável no tempo de Jesus. Alguns mestres da lei começaram a interpretar de uma forma muito flexível esta exceção. Havia rabinos que ensinavam que um homem podia mandar embora a sua mulher se ela queimasse a comida. Se queimava a comida, já não estava a prestar a função que devia estar a prestar, por isso podia ter uma carta de divórcio. O homem podia divorciar-se da mulher. Mas mais do que isso, se bastava ao homem, havia rabinos que diziam, basta ao homem já não achar a sua mulher atraente para que haja a possibilidade de haver uma declaração de divórcio à mulher. Ou seja, começou uma exceção, que era uma exceção com base na dureza do coração, passou a ser interpretada na sua extensão máxima, que é a dureza do teu coração pode ser tão grande
que seja o que tu quiseres que aconteça, pode acontecer porque está justificado pela lei. O resultado, as mulheres passaram a ser tratadas como bens de consumo. Naquela sociedade, havia homens que poderiam dispensar os serviços da mulher de forma legal, sem que houvesse condenação. Bastava escrever uma carta de divórcio, uma declaração de divórcio, e estava resolvida a questão para a parte do homem. Sou-vos familiar? Este género de tratamento em relação ao outro? É que hoje nós não falamos em cartas ou declarações de divórcio, mas usamos expressões como eu já não sinto nada por ela. Ou o amor acabou. Ou eu mereço ser feliz. Como o meu casamento não está como eu quero, eu mereço ser feliz. E isto são atualizações daquilo que era permitido naquela altura, através da forma como se moldava a lei. O vocabulário mudou, mas a mentalidade é a mesma. Quando algo não funciona, o que é que nós fazemos? Descartamos e trocamos por um novo. Passamos a tratar as pessoas da mesma forma que tratamos um telemóvel. Já não funciona, já não pode ser usado para o fim que foi comprado ao início, por isso vamos trocar. Descartamos, arranjamos um novo. Porém, a Bíblia lembra-nos que as promessas não são descartáveis e devem ser levadas a sério, não porque nós temos essa capacidade, mas porque as promessas são reflexo de quem faz a primeira promessa de todas, que é o próprio Deus. Este é o pano de fundo para Jesus falar sobre o divórcio. Ele não está apenas a falar da lei, ele está a falar do coração, do nosso coração, da forma como nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta. Quando fazemos promessas, seja no casamento, seja noutra área da vida qualquer, nós devemos sempre refletir o caráter de Deus. Quando fazemos uma promessa uns aos outros, o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Não para que as pessoas olhem para nós, uau, que pessoa excepcional. Não, mas porque nós temos que refletir o caráter de Deus. Nós somos filhos de Deus e queremos ser iguais ao Pai. E se Deus é fiel e não quebra as suas promessas, nós devemos ser fiéis e não quebrar as nossas promessas também. E mais ainda, se os outros quebrarem as suas promessas connosco, isso não nos dá o direito de quebrar as nossas promessas. Esta é a parte dura. O facto de alguém quebrar as promessas convosco não vos dá o direito de vocês quebrarem as vossas promessas como resposta. Porque cada um de nós é chamado a refletir quem? O caráter de Deus. E se Deus fosse vingativo, respondesse na mesma moeda, todos nós já estaríamos mortos. Agora imagina, se o mundo em que tu vives, não é o mundo todo, o mundo em que tu vives, levasse a sério as promessas. Se a tua palavra sim fosse um sim, um não fosse um não, como seria o teu mundo? Se tu, no teu lar, tu, a tua mulher, os teus filhos, os teus pais, quando há um sim, é um sim, quando é um não, é um não. E se mantivessem fiéis às promessas que fazem uns aos outros. Quando dizem que vão estar, vão estar. Quando vão cuidar, vão cuidar. Porém, vivemos num mundo onde até o casamento é visto como condicional. Enquanto me fizer feliz, enquanto a paixão durar, então eu vou permanecer. No dia em que isso deixar de acontecer, eu vou procurar a minha felicidade. O problema é que Jesus diz que nenhum homem deve separar aquilo que Deus uniu. Não é só nenhum homem fora de nós. Nós também não temos essa prerrogativa. Nós não devemos separar aquilo que Deus uniu. Ou seja, Jesus eleva o casamento de um patamar humano, de um nível humano, a um nível divino. Quem é que faz a união do casal? É Deus. Se Deus é que faz a união, nós não temos o direito de quebrar essa união. Então a mensagem de hoje é radical. As promessas não são descartáveis. Nós não temos o direito de descartar as promessas que fazemos. Não porque seja fácil cumpri-las, mas porque elas são um reflexo de do caráter de um Deus
que é o nosso Deus, que nunca nos descarta no caminho. Então hoje vamos falar sobre 3 pontos. A promessa que nasce no coração de Deus, a promessa que sustenta a aliança e a promessa que aponta para algo maior. E fiquem focados, porque toda esta sequência é importante. Se mantiverem o foco, vão compreender que a terceira parte da mensagem é a parte central das promessas. Então, primeiro, a promessa nasce no coração de Deus. No texto de hoje temos de perceber que Jesus não está só a falar de divórcio. Ele está a tocar na raiz do problema, que é o estado do teu coração. Temos falado disso. E o Sermão do Monte fala muito sobre o estado do coração humano. Eu já há 15 dias dizia-vos, acho que foi há 15 dias que vos disse, que se tiverem que tomar uma decisão importante, não sigam o vosso coração. O vosso coração é enganoso. Se tiverem que tomar uma decisão importante, sigam a palavra de Deus. Para percebermos porque é que Jesus foca este ponto da forma que o faz, nós temos que ter a noção de onde é que nascem as promessas. E eu só vos quero falar de 2 alianças que são feitas no Antigo Testamento. Há muitas, eu vou-vos só falar de 2. A primeira encontramos é a aliança de Abraão. Abraão, ainda só com A, foi antes da mudança de nome. Gênesis 15. Deus chama Abraão, chama-o para fora da tenda e mostra-lhe as estrelas. E ali promete-lhe, Gênesis 15, 5, olha para o firmamento e vê se podes contar as estrelas, pois assim será a tua descendência, serão tantos que nem se poderão contar. Abraão duvida, porque esta realidade parece um pouco estranha. Na realidade, Abraão está velho, Sarai, que também ainda não tinha mudado o nome, era estéril. A nível humano, parece que há aqui um impossível a ser ultrapassado. É impossível uma pessoa da idade de ambos, ainda mais um sendo estéril, dar uma descendência numerosa. Então Deus faz aquilo que era habitual no Antigo Oriente, que era, fez um pacto, fez um ritual de aliança com Abraão. Naquela época, as alianças eram feitas partindo animais ao meio, metiam metade do animal de um lado, outra metade do animal na outra, as pessoas passavam pelo meio dos animais que estavam já partidos. Visualmente conseguem imaginar o que é ter ali animais mortos a sangue. Era assim que passavam, e os pactuantes passavam no meio dos animais e diziam: se eu quebrar as promessas que hoje estabelecemos, que me aconteça o mesmo que aconteceu a estes animais. Glória a Deus, que nós tínhamos essa coragem nos dias de hoje de dizer o mesmo. Ou seja, fosse qual fosse a aliança, o que eles diziam era: se eu falhar a minha palavra, que eu seja rasgado a meio. Vejam o poder da palavra. O quão importante era a honra. As pessoas manterem-se fiéis àquilo que estavam a dizer. Mas, entretanto, Abraão adormece. E quem passa sozinho pelo meio dos animais, sabem quem é? É Deus. Deviam passar os dois para que a aliança fosse registada, fosse selada. Mas Deus passa sozinho. E diz que Abraão não precisa de passar, porque ele faz isso pelos dois. E o que isso significa é que a promessa que é dada a Abraão não depende de Abraão. Deus diz: eu não preciso que tu valides, que tu seles aquilo que nós hoje estamos a estabelecer, porque eu vou cumprir a minha parte e a tua. Eu sou o Deus que cumpre as 2 partes da aliança. Não é o teu mérito que vai fazer com que esta aliança se mantenha. Não é aquilo que tu podes fazer que vai fazer com que esta aliança se mantenha. É só a minha fidelidade que vai fazer com que esta aliança se mantenha. Porque se depender da tua, realmente vais ser rasgado a meio. Se depender da nossa aliança, da nossa fidelidade à aliança, nós seríamos rasgados a meio, como aqueles animais. E Deus sabe disso porque Ele conhece o nosso coração. Então diz: deixa estar, eu cumpro pelos dois. E eu serei rasgado a meio se não cumprir a minha parte da aliança. Assim, a aliança, no fundo, que devia ser entre 2 partes, acaba a ser assumida só por uma das partes. Deus mesmo assume a responsabilidade do que está a acontecer. E agora vejam, séculos depois, nós vamos compreender que Deus assume não só a sua parte, mas também a nossa, porque Ele vai dizer: vocês não foram fiéis, mas é o meu filho que vai morrer por vocês. Serei eu que serei rasgado pela vossa infidelidade. Serei eu a assumir aquilo que devia ser o vosso preço por falharem.
Então, séculos depois, na cruz, vemos o Filho de Deus pregado no nosso lugar. E é como se o Calvário fosse o cumprimento literal desta cena. Deus assumiu sobre si as consequências da nossa infidelidade. Hoje, quando dizemos, eu não consigo cumprir a minha parte, no casamento, no local de trabalho, precisamos recordar que as promessas de Deus não dependem da nossa força, dependem da sua fidelidade. É Ele que sustenta a aliança que é feita connosco. Mas se acham que é duro esta aliança com Abraão, vejam aquilo que é dito a Oseias. Séculos depois, Deus manda Oseias casar com Gomer, uma mulher infiel. Mas já vão ver o que é que significa infiel, porque infiel parece curto para aquilo que Deus manda. Vejam a ordem que é dada a Oseias, Oseias 1:2. Casa-te com uma rapariga que seja prostituta e tem filhos com ela, de modo que sejam da mesma índole da mãe. Já não é só a mãe, é a mãe e os filhos, infiéis. E continua, isto ilustrará a forma infiel como o meu povo se tem conduzido para comigo, cometendo abertamente adultério contra mim, ao adorarem outros deuses. E Oseias casou com Gomer. Casou com uma mulher assim, como Deus tinha mandado. E então, nós podíamos pensar, bem, mas houve o casamento e viveram felizes para sempre. Porque o casamento mudou o coração de ambos. Não. Depois do casamento, diz o texto, que Gomer traiu Oseias, não uma vez, não com uma pessoa, mas com muitos homens. Envolveu-se com outros homens, e tal como o povo tinha traído Deus com outros deuses, Gomer traiu o seu marido com outros homens. Assim como o povo tinha se enchido de idolatria e infidelidade, assim Gomer fez com Oseias. Mas apesar desta traição e desta dor, vejam o que diz Deus de novo a Oseias. Esta parte já era difícil, certo? Deus está a dizer, vai-te casar com aquela pessoa, ela tem um passado difícil, de infidelidades, e Oseias até podia pensar, sim, mas no momento em que casar, Deus vai ser bondoso e vamos ter um casamento feliz. Não aconteceu. Ela afastou-se, foi infiel. Agora vejam. Oseias 3. Ela saiu de casa, traiu o marido. Deus vai dizer outra vez, vai ter novamente com a tua mulher. Vai ter novamente com a tua mulher. Trá-la para o pé de ti. E agora muita atenção, não é só trazê-la e agora atura o resto da vida. Trá-la para o pé de ti e ama. Ama. Ainda que ela continue a amar o adultério, ainda que ela continue em pecado, ainda que ela continue a falhar, ama a tua mulher. O teu amor pela tua mulher não depende daquilo que ela faz. Depende daquilo que eu digo que tu tens que fazer. Ama a tua mulher. Porque o Senhor, continua o texto, continua a amar Israel, ainda que se tenha voltado para outros deuses, oferecendo-lhes bolos de passas. Deus manda Oseias procurar a sua esposa para a redimir, independentemente daquilo que são as causas do abandono da mulher. É um sinal de amor, persistência. É um sinal de restauração de Deus pelo seu povo. E é isso que nós somos chamados a ser, amigos. Quem olha para nós tem que ver o amor de Cristo pela humanidade. As nossas promessas não dependem daquilo que os outros fazem por nós. Depende daquilo que nós assumimos diante do Senhor. Nós não somos um povo igual aos outros povos. Nós não temos a mesma possibilidade de descartar a nossa palavra, como quem não é cristão tem a possibilidade. Nós somos chamados a ser fiéis até ao fim, porque o nosso galardão, vamos ver mais à frente, está onde? Está na eternidade, no céu. Então o casamento de Oseias era um sinal vivo de que as promessas de Deus não são possíveis de ser quebradas. Agora percebes a linha? Podia-vos dar mais exemplos de alianças no Antigo Testamento. É Deus que sustém a aliança. E Deus manda-nos ser obedientes a quem? A Ele. Para refletir o caráter de quem? Da nossa mulher, do nosso marido? Não, o caráter dele.
Mas isso custa tanto, Luís. Cristo fez o mesmo por ti, ao morrer pelo teu pecado. E o que te pede é que tomes a tua cruz, o sigas e faças o mesmo por quem está à tua volta. Para que quem olhe para ti possa ver quem? Cristo ressuscitado. Jesus então pega neste pano de fundo para falar sobre o divórcio. O problema não era apenas um problema jurídico. O problema era um problema espiritual. Nós estamos a falar de problemas espirituais. Nós às vezes achamos que são problemas jurídicos. Para Deus isto está muito claro. A nível jurídico não há problema nenhum. Se quiserem separar-se da vossa mulher ou do vosso marido por infidelidade, podem fazê-lo, mas só o vão fazer pela dureza do vosso coração. Ponto. É um problema que é espiritual. Porque se Deus é um Deus que não descarta, não descartou o seu povo, não descarta as pessoas que o negam, que o traem, que o abandonam, nós somos chamados a refletir esse caráter de Deus, somos chamados a fazer o mesmo. Porque como diz Gênesis 2:24, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e serão os dois uma só carne. Vejam o quanto do mundo há em nós quando isso para nós não é claro. E quanta dor nos inunda no caminho à custa disso. Não é um contrato que nós podemos rescindir. É uma união que reflete a fidelidade divina. No nosso tempo, tende-se a tratar o casamento como o nosso telemóvel. Fica até acabar a fidelização. Quando acabar a fidelização, nós procuramos as melhores propostas do mercado e escolhemos aquele que oferece mais garantias e mais possibilidades de termos um serviço melhor. Certo? É assim. Depois mais 2 anos, e passado 2 anos, voltamos a fazer a mesma coisa. E nós olhamos para o casamento, é a mesma coisa. Vemos se está a cumprir com aquilo que é as funções que precisamos. Se o streaming não é tão bom, mudamos para outro. Porque nós não conseguimos não consumir. Nós queremos que os outros nos sirvam, mas temos muita dificuldade em servir os outros. No nosso tempo, também Jesus continua a recordar que o casamento não é um produto, é uma promessa diante de Deus. A verdade é que todos nós quebramos promessas. Aqui alguém nunca quebrou uma promessa? Na última semana? Todos nós quebramos promessas. Palavras ditas não cumpridas, compromissos assumidos e esquecidos. Esta semana esqueci-me que tinha que ir buscar o meu filho à escola. Quando me lembrei, já devia estar lá. Sonhos prometidos, mas abandonados. Nós somos craques em quebrar promessas. E cada promessa quebrada, nós temos de ter noção que magoa quem está à nossa volta. Cada promessa que vocês fazem. E já nem digo ao nosso cônjuge, porque é óbvio que é a pessoa que mais fica magoada. Mas nas sociedades que nós vivemos, no local de trabalho, nos nossos amigos, na igreja, cada promessa vossa quebrada magoa alguém. Cada sim que se torna um não magoa alguém. Cada palavra que é dita e que cria esperança e depois não é executada, magoa alguém. Mas há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Deus nunca vai quebrar as promessas que Ele fez com cada um de nós. As pessoas que estão à tua volta podem falhar. As pessoas que estão à tua volta podem te abandonar. As pessoas que estão à tua volta podem não cumprir. Mas Deus nunca deixará de cumprir as suas promessas. As promessas que te fez em Cristo Jesus. Vejam o que diz Jeremias 31, 33 e 34. Haverá um tempo. E isto haverá o tempo, só pode ser para aqueles que creem em Jesus. Porque quem não crê em Jesus não vai esperar esse tempo. Mas aqueles que creem em Jesus, que pagam o preço de esperar por esse tempo, que querem seguir o mandamento, o amor, querem ser servos do Senhor, será assim a nova aliança, diz o texto. Será assim a nova aliança que farei com o meu povo de Israel. Depois daqueles dias, depois de esperarem, depois de sofrerem, depois de serem fiéis, haverá o tempo. Amigos,
Para vocês haverá o tempo, se estiverem dispostos a esperar, chegará o tempo em que porei a minha lei nos vossos entendimentos e vou escrevê-la nos seus corações. Nessa altura eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não será mais necessário insistir para alguém conhecer a Deus, porque todos, tanto os grandes como os pequenos, me conhecerão realmente, diz o Senhor. E agora a parte, perdoarei e esquecer-me-ei dos vossos pecados. Haverá o tempo, se nós estivermos dispostos a esperar, em que tudo passará. Se estivermos dispostos a pagar o preço. Lamentavelmente, muitas vezes, mesmo nas igrejas, nós queremos muito mais pregações motivacionais, mensagens motivacionais, do que mensagens que nos apelam a um compromisso sério com a palavra. É por isso que muitas vezes temos dificuldades a fazer escolhas. Porque preferimos mensagens que nos aconchegam o ego e não que nos removem as entranhas. Através de Jeremias, Deus anunciou uma nova aliança. E nesse momento, a nova aliança é o momento em que Deus escreve uma nova lei no teu coração. Se conheceste Jesus, mas não há uma nova lei escrita no teu coração, pede ajuda. Pede ajuda. Há uma nova lei que tem que ser escrita no teu coração em Cristo Jesus. Hoje, como discípulos de Jesus, não prometemos porque sentimos vontade. Nós prometemos porque queremos refletir o caráter de Deus. Então, se na primeira parte vimos que as promessas têm origem no coração de Deus, agora precisamos perceber como é que essas promessas sustentam a vida e o casamento. Ok? Primeira parte, promessas são criadas em Deus. Agora, como é que isso, na prática, chega ao nosso casamento? Vamos lá. Fazer promessas é fácil, certo? Basta abrir a boca. Certo? É fácil prometer. Eu vou! Agora, às vezes não dizemos prometemos, porque também há os textos que dizem não prometas, não faças juramentos. Pronto, mas eu vou, conta comigo. Estou lá, certo? Fazer promessas é facílimo. Basta abrir a boca e mexer a língua e sai voz. E nós prometemos. Mas manter a promessa, essa é que é difícil. Manter as promessas é que é difícil, porque exige identidade, força, exige graça de Deus derramada sobre nós constantemente. Então, quando Deus fala sobre o divórcio, no texto de Mateus 5, 31 e 32, Ele não está apenas a proibir uma prática comum no seu tempo. Ele está a mostrar que há promessas que se têm que sustentar para que a vontade de Deus e a verdade de Deus se espalhem sobre a face da terra. Então, o casamento é um reflexo do plano de Deus. Primeira coisa, desde o início, desde a criação, que o casamento não é descartável. O casamento não é apenas um acordo social, é um plano divino. Nós temos que ter essa noção. O casamento é um plano divino. Não foi inventado por nós, foi planeado e projetado por Deus para a nossa vida. Deixar o pai e a mãe significa deixar de lado aquilo que era a nossa forma de viver antes de nos unirmos com a nossa mulher ou com o nosso marido. Nós tínhamos uma forma de viver, uma forma de lidar com as situações, com as realidades que vivíamos, e agora temos outra que é trabalhada em conjunto com o nosso cônjuge. Então tornamos uma só carne. E tornar uma só carne não é apenas uma união física, é uma união de vida, é uma união espiritual. Quem é a pessoa mais importante da vossa vida? Para os casados. E não estou a perguntar como é que está o vosso casamento, porque lá está aí, entrávamos na questão subjetiva, o não está tão bom, já esteve melhor. Quem é a pessoa mais importante da vossa vida? Nem há que pensar, é o vosso cônjuge. Aí o meu filho de 2 anos, é o vosso cônjuge. Tem que ser sempre o vosso cônjuge. O coitadinho. Vocês escolheram o vosso filho, vocês escolheram a vossa mulher e o vosso marido. Vocês não escolhem pais nem filhos. A única pessoa que podem escolher é o vosso cônjuge, é a pessoa mais importante para vocês. Mesmo quando não está tão bem como vocês gostariam que estivesse. Deixar pai e mãe, tornam-se uma só carne. Séculos mais tarde, Paulo retoma o texto em Efésios 5, 25 e 27 e aplica-o de forma radical. E vocês, maridos, amem as vossas mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja. Ela sendo infiel. Ela abandonando.
Ele não ligando patavina àquilo que vocês... É verdade. Amem como Cristo amou a igreja. Mas só por um período de tempo, só que durante uma semana, não, a vida toda. A vida toda. Até que a morte vos separe e, por favor, não acelerem o processo. Até que a morte vos separe na realidade, até que não haja mais. E mesmo quando a morte vos separar no vosso coração, vocês vão estar a ansiar chegar à eternidade para aí sim viverem a plenitude do casamento. Com a pessoa que escolheram viver a vida toda. Quando o marido ama a sua esposa com entrega, como Cristo amou a igreja, há alguma dúvida que a mulher vai sentir-se respeitada, amada e vai querer honrar e respeitar o marido que tem diante de si? Mas nós queremos sempre que o outro haja primeiro. E levantamos barreiras que não terminam. E vivemos décadas à espera de uma coisa que não vamos encontrar. E a culpa não é do outro. É que nós não nos mantemos fiéis às promessas que fazemos diante de Deus. Então manter as promessas não é fácil. A paixão arrefece. Aquilo que os primeiros meses, os primeiros anos, a paixão desaparece, as circunstâncias mudam, vêm as crises financeiras, vêm as crises de habitação, vêm as crises laborais, que ficam a trabalhar longe um do outro, 12 horas fora de casa a trabalhar, e depois quando se chega a casa, só se quer um bocadinho de silêncio. Mas depois há que fazer tudo da casa, porque aquele que estava em casa, marido ou mulher, não fez o jantar ou não arranjou a roupa, e aquilo começa a encher de uma forma que já não há promessas que nos recordamos. Eu não sei se se lembram dos vossos votos de casamento. Aqueles que ainda os têm, moldurem-nos. Nos momentos em que nada mais vos segura, vão ver o que prometeram. Vão ver aquilo que disseram que iriam fazer o resto da vossa vida. Ninguém consegue manter promessas só pela sua força. O segredo está em Cristo. Vejam o que diz João 15,5. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que viver em mim e eu nele, irá produzir muitos frutos. E depois diz, pois sem mim nada podem fazer. Se estão à espera de manter o vosso casamento por vocês mesmos, não vão conseguir. A única forma de manter o vosso casamento é estarem firmados em Jesus Cristo. Então isto aplica-se ao casamento. Sem Cristo no centro, as vossas intenções podem ser as melhores, mas são muito limitadas. Lamento dizer-vos, são muito limitadas. Tem que se apoiar no Senhor, porque vocês vão viver momentos de muito desgaste ao longo da vossa vida e há de haver um momento em que querem mandar tudo ao ar. E Cristo irá fazer com que permaneçam até ao fim. Num casamento, o marido e a esposa é como se fossem os dois cantos de um triângulo. Esta é uma ilustração. A ilustração tem alguns problemas, eu não vos vou falar sobre os problemas. Tentem visualizar só um triângulo, num canto está um de vós, marido, do outro lado a mulher, e Cristo está na parte de cima. Quanto mais perto estiverem de Cristo, mais perto estão de quem também? Um do outro. Se estiverem a lutar cá em baixo para ver quem é que tem razão, continuarão muito afastados em polos completamente distintos, porque Cristo não está a atuar na vossa vida. Então aproximem-se de Cristo e aproximar-se-ão um do outro. Vivemos numa época onde o amor é confundido com a emoção. Eu sinto, logo amo. Eu não sinto, logo acabou. Vamos arranjar uma outra solução para aquilo que estamos a viver, porque eu já não estou a sentir nada por ti. Mas o amor bíblico não é um sentimento. E enquanto nós quisermos colocar nas nossas decisões o sentimento, nós vamos sempre sair com a nossa vida destruída. O amor bíblico é uma decisão. Ágape, serviço até ao final, consagração até ao final, para sermos reflexo de quem? Do amor de Cristo por nós. Nós queremos ser exemplos do amor de Cristo para nós. Então, quando um casal atravessa dificuldades financeiras que não terminam e decide permanecer juntos, ele está a demonstrar para as pessoas que estão de fora que é possível manter um casamento, mesmo quando o casal não tem subsistência. Quando um casal escolhe perdoar em vez de acumular mágoas, está a mostrar que o Espírito Santo sustenta a sua vida e vai poder dar testemunho disso. Não é o tamanho daquilo que é aquilo que o outro faz por vocês, é o tamanho do vosso perdão. Que deve ser do tamanho do perdão de Cristo por vós.
Quando pais permanecem firmes na educação dos filhos, mesmo quando estão cansados, eles estão a viver a promessa como reflexo da fidelidade de Deus por cada um de nós. Então, num mundo onde todos esperam traições, porque basta abrir qualquer série, uma boa série, que não tenha traições e desilusões, não ganha audiências e acaba logo passado uma temporada. É preciso haver traição, desilusão, é preciso haver tudo aquilo que nós dizemos que dentro da igreja não tem espaço. Ver alguém cumprir as promessas no mundo de hoje é quase um milagre. Mas é um milagre que é um sinal que o reino de Deus continua presente neste espaço e que pode estender-se se houver homens e mulheres que continuem a querer manter. Imaginem a beleza que é casais com 50 anos continuarem a andar de mão dadas na rua. É um sinal de fidelidade. Acham que a vida deles foi um mar de rosas sempre? Não foi. Nem preciso os conhecer para dizer que não foi. Mas fizeram uma escolha até ao fim. Agora, para terminar, já vimos que a promessa nasce no coração de Deus, que as promessas são só sustentadas pela graça de Deus. Agora, a terceira parte é que toda a promessa tem uma direção. A promessa não existe apenas como um presente, como algo que nos é dado. Ela aponta para um futuro. Toda a fidelidade conjugal, toda a relação conjugal que possam viver, toda a aliança mantida, é para todo sempre. Não é para todo sempre até que venha a morte, é para todo sempre diante de Deus. É um reflexo do anúncio que vai ser infinitamente maior. A promessa eterna de Cristo com a sua igreja. Então, se abrirem as Bíblias em Apocalipse 19, no livro do Apocalipse encontramos uma das imagens mais belas e mais poderosas da eternidade. O casamento entre o Cordeiro, que é Cristo, e a sua noiva, que é a igreja. Vejam o que diz. Alegremo-nos com intenso júbilo. Prestemos a nossa profunda homenagem. Chegou a altura do Cordeiro receber a sua noiva, a qual já se aprontou. Ela tem o direito de se vestir do linho mais fino e mais branco. Esse linho representa as obras justas e boas que praticam aos olhos de Deus. E foi-me dito que, por um anjo, que escrevesse o seguinte: felizes aqueles que são convidados para as festas de casamento do Cordeiro. E ainda, foi Deus mesmo quem declarou isso. Aqui vemos a consumação perfeita das promessas. Tudo aquilo que nós estamos a viver agora vai terminar na eternidade com as bodas do Cordeiro, onde Cristo se vai casar com a sua igreja, com cada um de nós. Apesar da nossa infidelidade, de sermos falhos, de o abandonarmos, não cumprirmos aquilo que Ele espera de nós, apesar de tudo isso, a promessa está, vamos lá chegar e haverá as bodas do Cordeiro. A união será perfeita nesse tempo. Entre Cristo e o seu povo. O casamento humano, com todas as suas alegrias, com todas as suas lutas, não é o fim a si mesmo. Nós estamos neste momento a viver com os olhos colocados na eternidade. É um sinal profético daquilo que vai acontecer. E como Deus se vai casar connosco, apesar das nossas falhas, nós estamos a dizer à sociedade onde vivemos que nós mantemos-nos casados, não por causa dos nossos méritos, mas apesar das nossas falhas. Porque é isso que Deus faz connosco. É um sinal profético, de anúncio profético para todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós não nos mantemos casados no meio das dificuldades porque gostamos de sofrer. Nós mantemos-nos casados porque Cristo faz o mesmo connosco e nós estamos a dar testemunho disso, aqui e agora, através do crescimento do reino. Se Cristo nos descartasse, como nós muitas vezes temos vontade de descartar quem está ao nosso lado, não havia testemunho cristão. Não havia testemunho cristão. Ao longo da Bíblia, Deus apresenta-se muitas vezes como o noivo ou o marido do seu povo. Em Oséias 2, vamos lá outra vez a Oséias 2, 19 e 20, ele diz, apesar daquilo que está a acontecer em Oséias, lembram-se? Mulher, prostituta, abandonou o marido. Deus diz, ligar-te-ei a mim para sempre com cadeias de justiça e retidão. Lembra-se o que é que ele disse antes? Vai lá e casa-te com ela. Ela abandonou-o. E o que é que Deus diz logo a seguir, antes de dizer a Oséias tem que lá voltar para amar apesar da traição? O que é que Deus diz? O que é que Deus diz a Oséias? Ela traiu-te, ela saiu de casa. Agora, eu ligar-me-ei
ligar-te-ei a mim para sempre, com cadeias de justiça e retidão. Quando nós formos fiéis no meio da injustiça do nosso cônjuge, no meio da miséria do nosso cônjuge, o próprio Deus dirige-se a nós e diz: ligar-te-ei a mim sempre com cadeias de justiça e retidão, de amor e de misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade e amor. Conhecer-me-ás como Senhor no meio dessa tribulação. A nossa fidelidade não depende do nosso cônjuge, depende da nossa relação com o Pai. Muitas das nossas decisões não têm a ver com aquilo que as pessoas que estão à nossa volta fazem. Têm a ver com o estado degradado em que está a nossa relação com o Pai. Este é o coração de Deus. Ele escolhe amar o povo que é infiel até ao fim. Este amor encontra a sua expressão máxima em Jesus, que prometeu não fez apenas uma promessa, mas entregou a sua vida pela sua noiva. Vejam o que diz João 14, 2 e 3. Há muitas moradas onde vive o meu Pai e eu vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo onde eu estiver. A promessa do casamento humano é sustentada porque há um noivo que dá a sua vida pela sua igreja, vai ter com o Pai e há de voltar para nos resgatar, para que todos nós possamos estar no banquete da vida celestial. E aí somos chamados a dar testemunho. Não somos chamados a viver em conforto, a ser agradados com aquilo que nos rodeia, somos chamados a ser fiéis ao Senhor. Agora, como viver como cristão à segunda-feira? Nós, ao domingo, lemos a palavra, somos exortados e depois fechamos a Bíblia. Mas é à segunda-feira que nós somos chamados a dar testemunho daquilo que aprendemos ao domingo. Como ser cristão à segunda-feira? 3 pontos. Primeiro, lembra-te diariamente da origem das promessas. Tens de te lembrar diariamente de quem é casado, tem que se lembrar constantemente qual é a origem das promessas. O casamento não nasceu em nós, o casamento não é uma invenção ou um conceito nosso, foi Deus que estabeleceu o conceito do casamento. Se estão casados, foi porque Deus estabeleceu o conceito do casamento. Antes de iniciares o teu dia, recorda, eu hoje não vou viver para mim, eu hoje quero refletir a fidelidade de Deus. Hoje não vou viver para mim, hoje quero refletir a fidelidade de Deus. Aquele Deus que morreu por mim, apesar de todas as minhas falhas, ou devido a todas as minhas falhas, eu quero refletir essa fidelidade com as pessoas que estão à minha volta. Segundo, alimenta a promessa com graça. Reserva tempo de qualidade com o teu cônjuge, com a tua família. Tira tempo de qualidade com as pessoas. Exercita o perdão diariamente, não guardes muito tempo. Mágoas no coração. É por isso que tem que haver tempo de qualidade diário, para que diariamente se diga aquilo que está a magoar e não passado 2 anos, quando já há uma corrosão enorme. Busquem a presença do Senhor juntos. Eu não sei se têm o hábito de fazer devocionais juntos, ler a palavra juntos, orarem juntos, mas como cristãos, casais cristãos deviam fazê-lo. Não é cada um ser o teu tempo e estarem na mesma sala e cada um a fazer o seu devocional, a fazerem devocionais juntos para orarem juntos sobre os mesmos temas, para que Deus molde o vosso coração e direcione o vosso coração para onde Ele quer, como família. Devocionais juntos, oração, leitura da palavra juntos. E em terceiro lugar, lembra-te que a promessa aponta para o futuro. Vão surgir crises, vão surgir frustrações, vão achar um momento em que vão pensar, acabou. Vai surgir esse momento. Mas é nesses momentos que são chamados a mostrar a fidelidade que Deus tem por cada um de vós. Então cultivem a esperança. Mesmo no casamento que não é perfeito, lembra-te que tu continuas a ser a noiva de Cristo. E como Gomer já o traíste muitas vezes. Mesmo assim, Ele ama-te. Mesmo. Para quem é solteiro ou viúvo, lembrem-se que a vida não é menos plena para vocês. Não é menos plena. Todos são convidados para as bodas do Cordeiro. Todos.
porque podem não ter marido ou mulher, mas têm um noivo que está a ansiar que cheguem à eternidade para com ele celebrarem a vida eterna para sempre. E terceiro, não vejam o casamento como um fim. O vosso fim, o vosso sonho não deve ser o casamento. O casamento é uma forma de apontar para Cristo de forma mais plena, para poderem experimentar no vosso corpo aquilo que Cristo experimenta com a sua igreja todos os dias. Vocês são um exemplo do dia a dia daquilo que Cristo vive todos os dias connosco. Então deem testemunho de forma fiel desse testemunho. Amigos, as promessas não são descartáveis porque não nascem em nós, nascem em Cristo. Então, para terminar, eu quero chamar-te a olhar para as tuas promessas. Todos vocês fazem promessas, sabem disso. Podem não dizer eu prometo, podem não usar esta terminologia. E vocês dizem aos vossos filhos, aos vossos maridos, aos vossos pais, colegas de trabalho, eu comprometo-me, conta comigo. Olhem para as vossas promessas, no casamento, na família, no trabalho, na vida com Ele, com Deus, e pergunta-te mesmo, se tu estás a refletir a fidelidade de Deus por ti, nas tuas promessas? Não há mas. Cristo não diz, eu vou morrer por ti, mas... Não há mas. O cumprimento das tuas promessas são unicamente responsabilidade tua. Não é do teu cônjuge, não é das pessoas à tua volta. Não há mas. Estás a ser fiel à identidade de Cristo na tua vida, nas tuas promessas. Estás a ser fiel? Então, 3 coisas. Se precisas pedir perdão porque quebraste uma promessa, não é amanhã, é já hoje. Vai pedir já perdão. Deixa a tua oferta no altar e vai pedir perdão. Não deixes para depois, é chegar, sair daqui, pedir perdão por promessas não cumpridas, por promessas quebradas. Peçam perdão, não com eu peço perdão, mas tu não ajudaste. Isso não é pedir perdão. Isso é arranjar uma justificação. Pedir perdão é eu errei, eu lamento, eu não quero repetir. E se precisarem podem complementar e dizer eu preciso da tua ajuda para que isso não volte a acontecer. Quando nós dizemos eu preciso da tua ajuda, não é para da próxima vez que a pessoa nos ajudar, nós ganhamos o dente. É submetermos debaixo da autoridade. Então, se há alguma coisa para pedir perdão, podem achar que são coisas pequeninas. Mas um saco do tamanho desta sala, cheio de moedas, de 1 cêntimo, continua a ser muito dinheiro. Ok? Então, não desvalorizem as pequenas coisinhas. Sabe que pedir perdão, peçam perdão. Recorda que a graça de Deus está sobre ti. Segunda coisa, se estás a lutar para sustentar uma promessa que te parece impossível, se fizeste uma promessa e estás a dizer, isto está mesmo difícil, não sei como é que vou fazer isto até ao final. Recorda que a maior força que há em ti não és tu. É o Deus que habita em ti. E para ti pode parecer impossível, para Deus não é. Então entrega nas mãos do Senhor a tua vida. O Espírito Santo é o penhor da promessa de Deus na tua vida. E Ele está em ti. Tu és templo do Espírito Santo. Então limpa a tua casa. Limpa o teu templo. Para que o Espírito Santo possa habitar sem ser nos cantos onde a tralha não está a ser acumulada. Limpa o teu templo. Para que, como templo do Espírito Santo, possas sustentar as tuas promessas. E terceiro, se precisas de começar uma vida com fidelidade, se achas que até aqui não conseguiste viver de forma fiel, não conseguiste viver dessa forma, se queres começar hoje, é um excelente dia, entrega a tua vida ao Senhor. Mas já venho à igreja há tanto tempo e tenho que entregar a minha... Tens. Na verdade, tens. Então, entra no teu quarto. Eu sei que hoje achamos que entrar no nosso quarto e fazer a oração é só estar caladinhos e orar em pensamento. Clamem ao Senhor. E não é em pensamento, é clamem ao Senhor. Levantem a vossa voz. Dobrem o joelho, clamem ao Senhor para que Ele entre na vossa vida. Façam que Ele seja o Senhor da vossa vida. As promessas não são descartáveis. O mundo
cristãos que fazem que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. A tua palavra é mais importante do que a forma como tu pensas que és. Então honra a tua palavra. Honra-te a ti mesmo. Não há nada pior do que nós começarmos a descartar quem nós somos, não dando valor à nossa palavra. Nós não damos valor, pois queremos que os nossos filhos nos honrem. Nós não damos valor à nossa palavra, mas queremos que o nosso cônjuge nos honre. Nós somos os primeiros a faltar, a degradar a nossa imagem. Então honrem a vossa palavra e sejam fiéis até ao fim.